Por que a ESPN andou mostrando jogos da UEFA Champions League se os direitos da competição são da TNT na TV por assinatura? Essa e outras perguntas dos inscritos estão agora no Alan Explica. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao 17º episódio da série Alan Explica aqui no nosso canal. Mandem suas perguntas com a hashtag Alan Explica, não é Alan Responde. E eu vou também passar um recado aqui para vocês agora, que é, mandem perguntas que eu possa de fato explicar e não dar a minha opinião. Para isso a gente tem segunda-feira as nossas lives, vocês podem mandar no chat. É a Hora da Mídia, toda segunda-feira às 7 horas da noite, beleza? Então vamos começar com a pergunta que abriu, que é o título do vídeo e que foi enviada pelo Rafael Anelli. Alan, a Champions na TV fechada não é da TNT Sports? Por que a ESPN transmitiu o jogo do Benfica, sendo que é uma eliminatória da Champions League? Qual é a negociação? Rafael, as fases preliminares da UEFA Champions League não entram no pacote que foi comprado nem pelo SBT em TV aberta e nem pela Warner, que é a dona da TNT e da HBO Max, nas plataformas pagas, né? Ela deixa a critério dos clubes. E a ESPN comprou os direitos do Benfica nessa fase. Pode ver que não tinha nem o pacote gráfico, né, da Champions League, com aqueles gráficos e tudo mais. Não tem nada a ver, a UEFA deixa isso a critério dos clubes até a última fase. Aí sim, na última fase de playoffs, onde são definidas as últimas vagas na fase de grupos, aí sim o SBT vai entrar e vai transmitir a partir agora do dia 16 de agosto, bem como os canais pertencentes à Warner, né, TNT Space e também a HBO Max. Por isso, aqui a gente pode ver a Champions League na ESPN. Já rolaram transmissões no OneFootball também, entre outras plataformas. Não é a primeira vez que isso acontece. Em anos anteriores a gente viu a ESPN transmitindo, sendo que o esporte interativo, hoje TNT Sports, já é dono da Champions desde 2015. Aliás, mencionei o OneFootball, vale lembrar que para você acompanhar todos os jogos do seu time do coração, para ficar por dentro do futebol, ter acesso a conteúdos exclusivos, notícias, alertas de gols, escalações, tempo real dos jogos e melhores momentos do Campeonato Brasileiro, é só baixar o OneFootball de graça com o link que está na descrição e no comentário fixado desse vídeo. Não perde tempo não e baixe agora mesmo. Vamos com uma pergunta agora do Jean Júlio. Se a Globo um dia quiser transmitir uma rodada dupla do Brasileiro, como por exemplo um jogo às 19 e outro 21h30, ela pode, esquecendo novela e JN, pensando somente no contrato que ela tem com a CBF. Jean, ela não tem contrato com a CBF pelo Campeonato Brasileiro. A CBF até entra como uma espécie de interveniente, mas os contratos são individuais e feitos com os clubes. A Globo basicamente pode fazer com o Brasileirão o que ela quiser, porque se a gente for pensar, por exemplo, o SBT não pode transmitir a Libertadores em qualquer horário, não pode transmitir qualquer jogo, porque ela vai ter que pedir autorização para mexer com as TVs de outros países e aqui mesmo com jogos que são da ESPN, da Comebol TV e eventualmente do Facebook. Agora, no Campeonato Brasileiro, a Globo mexeria exatamente com quem? Com o Sport TV, que é dela, e com o Premier, que é dela. No máximo com o pay-per-view do Atlético Paranaense, sendo que esses jogos do Atlético em casa, como eu vou explicar já estão na Globo também. Então a Globo pode fazer o que ela bem entender com os direitos do Campeonato Brasileiro. Se não existe em contrato um horário que não pode transmitir. Tanto é que no ano passado ela mostrou o jogo do Atlético Mineiro contra o Bahia num horário totalmente diferente, né? Se eu não me engano foi 6 da tarde, mostrando para Minas Gerais e também para Bahia. Era um jogo importante, o Bahia na época lutando contra o rebaixamento, acabou sendo rebaixado, e o Atlético sendo campeão brasileiro. Ela pode fazer basicamente o que ela bem entender, porque ela é, na prática, a dona do Campeonato Brasileiro. Agora uma pergunta do Kleber Albanir. O SBT pode comprar jogos do Brasileirão onde o Atlético Paranaense seja mandante? Essa semana eu publiquei um vídeo aqui no canal falando sobre como a Globo usou a lei do mandante para mostrar o Atlético Paranaense enquanto visitante no Sport TV e no Premier durante o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né? Que inclusive o Furacão foi um dos times que mais apareceram no Sport TV e não tá ganhando nenhum centavo por isso. E aí algumas pessoas perguntaram, então por que ela mostra os jogos do Atlético como mandante na TV aberta? São contratos diferentes. O Atlético Paranaense não assinou com a Globo os direitos de TV por assinatura e nem de pay-per-view, mas assinou os de TV aberta. Então o SBT não pode comprar nenhum jogo do Atlético Paranaense porque ele já tem contrato com a Globo até 2024. É simples assim. Ainda sobre o Atlético Paranaense, uma pergunta agora do Renan Rodrigues. Como o Atlético banca seu próprio pay-per-view? Quanto eles gastam e quanto eles lucram com isso? Desde já, obrigado. Renan, essa é uma espécie de caixa preta. A gente não tem acesso aos dados, eu nunca vi vazar muita coisa sobre isso. O Atlético Paranaense guarda as 7 chaves, mas o que eu posso te dizer, para não deixar sem resposta, é que o Atlético Paranaense terceirizou boa parte desse trabalho para Live Mode, aquela mesma empresa que cuida da geração de imagens, do pay-per-view da Copa do Nordeste, de toda a gestão comercial da Copa do Nordeste e também do Campeonato Paulista, que negociou o Paulistão com a Record, com o YouTube, com a HBO Max e com o Premier. Ela é a responsável
pelo Furacão Live, tanto que o Casimiro, que é um parceiro da Live Mode, está fazendo as transmissões dos mesmos jogos na sua Twitch, né? Só que como os direitos que eles têm são de plataformas pagas, né, de pay-per-view, o Casimiro tem que fechar para membros pagos. Não é que ele está sendo mercenário lá, não. É que ele não pode mostrar de graça. Por quê? Porque os direitos de transmissão via streaming ou via qualquer sinal de graça dos jogos do Atlético Paranaense, esses direitos pertencem à Globo. Ninguém pode mostrar de outra forma, só realmente mediante a cobrança de assinatura, que é o caso da Twitch do Casimiro e também do Furacão Live. Agora, se eles estão lucrando ou não com isso, só quem conhecer realmente as contas do Atlético Paranaense, nos balanços que eles divulgam a gente não consegue ver muito claro, tem só o valor que eles arrecadam no ano inteiro com direito de transmissão, premiação de Copa do Brasil muitas vezes entra nos balanços dos clubes como direito de transmissão, porque na prática né, os clubes não recebem direito de transmissão da Copa do Brasil, eles recebem via premiação, então acaba ficando uma bagunça que a gente nem sempre tem a resposta pronta. Mas o fato é, o Atlético Paranaense tem uma empresa muito qualificada para cuidar disso para eles. Essa semana choveu de perguntas sobre a relação entre Globo e Atlético Paranaense. Agora a gente vai para mais uma que foi enviada pelo Pablo Brito. Se a Globo possui apenas os direitos do Atlético Paranaense na TV aberta, por que ela carimba com Sport TV/Premiere os melhores momentos fornecidos à ESPN? Me parece uma contradição. Pablo, a questão é que no Campeonato Brasileiro, muitas vezes a gente confunde com as regras de outras competições, né? Na Libertadores, na Copa Sul-Americana, na Copa do Mundo, por exemplo, uma emissora não pode entrar no estádio com a sua câmera, filmar o jogo e depois usar o máximo que a lei permite, né? Que é 3%. Não, você precisa pegar imagens com os detentores, é proibido fazer qualquer captação de imagens em movimento dessas competições. Ou seja, a Globo precisa pegar com o SBT, na TV paga o Sport TV tem que pegar com a ESPN e com a Comebol TV, e assim essa regra que a gente conhece. No Brasileirão, a única proibição que existe, e não existia até pouco tempo atrás, é de fazer transmissões ao vivo dentro do estádio. Não pode mais fazer pré-jogo, não pode mais fazer pós-jogo, tudo isso agora só com vídeos gravados. Mas as emissoras continuam autorizadas a entrar com câmeras com seus próprios equipamentos para fazer a captação das imagens e depois usar em seus respectivos programas jornalísticos, editoriais, com um limite máximo de 3% da duração daquela partida, ou seja, mais ou menos ali 3 minutos dá para usar por evento de futebol, por jogo, né, por partida. Então a Globo faz as suas próprias imagens para não ter que pegar com Furacão Live quando o jogo não é transmitido por ela faz e aí ela cede e evidentemente vai colocar os créditos. Se a ESPN não está indo ao estádio e precisa pegar imagens com o Sport TV, o crédito precisa ser do Sport TV. Olha, eu adorei essa edição aqui do Alan Explica, as perguntas que vocês mandaram foram simplesmente excelentes, continuem mandando, usando a hashtag Alan Explica em qualquer ponto aqui do nosso canal, inclusive nos comentários aqui do vídeo, beleza? Se inscreve no canal, manda o vídeo pros amigos, esse é o blog do Alan Simon, o canal da mídia esportiva.